Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Karine, engenheira civil, e eu criei este canal para trazer conteúdos mais profundos a você sobre engenharia diagnóstica, engenharia civil e demais generalidades. No vídeo de hoje eu vou trazer para você quanto ganha um perito judicial. Claro que eu vou focar mais na área de engenharia civil, mas eu lembro você que diversas outras áreas necessitam de profissionais para serem peritos, como médicos, contadores, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas. Então, assim, é uma área bem legal de se trabalhar e tem bastante demanda, bastante necessidade. Pois o juiz, ele não detém conhecimento de todas as áreas, ele precisa de um auxílio para conseguir ali estudar o caso e conseguir julgar da maneira adequada, da maneira devida. Eu lembro você também que para ser perito judicial é preciso se inscrever num banco de dados, afinal, como é que eles vão saber que você quer trabalhar como perito? Tem que se inscrever lá no site do Tribunal da Justiça do seu estado. Lá você pode colocar no Google mesmo, o Tribunal da Justiça e o seu estado, que já vai aparecer o site, e você lá dentro do site pode pesquisar pode escrever perito lá na aba de pesquisa, que daí você já vai conseguir ver ali o que eles trazem no site para você poder se inscrever, tá bom? Não é muito complicado, é bem simples. Posso estar trazendo aqui um vídeo mais adiante de como se inscrever, para ser perito. Mas vamos lá, como que a gente formula o valor, dos honorários. Também lembro você que se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, Tem um botão aqui embaixo, um botão vermelho, onde você pode clicar para se inscrever. E também convido você a clicar no sininho, assim você vai receber todas as notificações. Pois aqui neste canal eu trago vídeos todas as quartas-feiras, e para você não perder, nenhum vídeo, clica aí nesse sininho para receber todas as notificações, beleza? Mas então vamos lá. Serviços de perícia, de avaliações e perícias, a gente calcula com base em hora. É complicado a gente calcular com base no valor da causa, ou com base no valor do imóvel, ou com base, enfim, dos valores das custas, porque muda muito, varia muito, e às vezes o nosso trabalho ele não está correlacionado diretamente a isso. Então pode ser que às vezes seja uma causa pequena, com valor pequeno, mas o nosso trabalho de engenharia vai ser um trabalho grande em cima, então não dá pra gente relacionar com isso. Então, a gente prefere, nós, engenheiros, arquitetos, enfim, peritos, a gente prefere fazer os nossos honorários com base em horas, levantamento de horas. Então, a gente estipula quantas horas a gente vai investir naquele trabalho e a gente calcula com base na hora que os nossos conselhos de classe nos recomendam. Também nós, da engenharia, temos o IBAP. E o IBAP, ele traz uma tabela de honorários bem bacana, eles até comprovam, como que eles chegaram nesse valor. E então, basta você colocar aí no Google, eu vou trazer aqui a imagem para vocês, vou deixar aqui no canto. E o IBAP fala lá no artigo 5 sobre as despesas, enfim, do que o perito ele tem. No artigo 6, ele fala de um valor mínimo do trabalho de um perito, que fica ali na média de 4.780, 5.000 reais. E no artigo 9, ele fala que o valor da hora tem que ficar em torno de 450 reais para que esse profissional ele seja remunerado da maneira devida. Então, veja, o IBAP de São Paulo, ele traz que a hora do perito, então, quando a gente for calcular nossos honorários, a gente pode utilizar o valor de 450 reais. Também lembro você que temos outras tabelas, como, por exemplo, a tabela do Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia, também vou deixar aqui para vocês a imagem. O Instituto de Engenharia fala que a gente pode colocar, determinar a nossa hora no valor de 330 reais. Então, aí a gente já tem uma diferença boa, de Instituto de Engenharia para IBAP São Paulo. E ainda existem outras planilhas, outras tabelas que a gente pode se nortear, por exemplo, tabelas de sindicatos, que utilizam outras maneiras aí de calcular esse valor hora, por exemplo, em cima do CUB. Então, assim, existem diversas formas de a gente ter como base o nosso valor da hora. É interessante você se basear em alguma coisa, consegue anexar essa tabela desse instituto, do IBAP ou de algum sindicato, você anexa a sua proposta de honorários e assim fica mais simples, e mais provável que o juiz aceite os seus honorários, porque ele viu que você embasou em alguma coisa, Tá, beleza, mas eu não tenho experiência, eu não faço ideia do tempo que eu vou levar para fazer esse trabalho pericial. Então, vou separar aqui para você, os momentos que a gente tem dentro de um processo e que a gente precisa aí estar estudando e investindo tempo.
Então, o primeiro momento que a gente tem dentro de elaboração ali dos nossos honorários é o estudo da causa, né? Então, a gente precisa ali ler a inicial, ler os quesitos que foram colocados nesse processo, para a gente entender qual vai ser a quantidade do nosso trabalho. Então, só para a gente fazer esse estudo inicial, a gente leva em torno aí de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, para fazer esse estudo inicial e fazer os nossos honorários. O segundo momento é quando, de fato, né, o juiz aceitou os nossos honorários, então a gente agora é perito daquele processo, daquela causa. Então, a gente vai ter que ler toda a documentação que está nesse processo. Claro que documentações que não tem nada a ver com o nosso trabalho, documentos das partes, enfim, né, documentos nada a ver. Por exemplo, se alguém pedir justiça gratuita, vai ter todo lá o levantamento da documentação comprovando que a pessoa ali de fato não tem condições. Esses documentos a gente não precisa ler, não precisa acompanhar, afinal não tem sentido para nós. A gente precisa ler e acompanhar os documentos que falam da parte de engenharia. Mas assim, às vezes tem laudos já anexos nesse processo, às vezes tem outros pareceres de outros profissionais, às vezes algo que o advogado também colocou ali, a gente precisa ler para estar ciente, né, do ponto que eles estão mais batendo em cima, do ponto que eles estão mais dando foco. Então a gente precisa ler, a gente precisa estar ciente do que está nesse processo. Então, às vezes é bastante documentação. Geralmente, eu faço uma conta assim, uma conta rápida, então eu digo que eu vou levar uns 30 segundos por página, por exemplo. Então lá vai ter um laudo no processo de 70 páginas, então eu contabilizo aí 30 segundos por página para eu ler só o laudo desse profissional. Só para eu conseguir fazer uma estimativa aí de tempo para ler esse material. Então, por exemplo, né, lá no processo que você é perito, vamos dizer que tem já um laudo de 70 páginas, já tem outro laudo lá de 100 páginas, tem a defesa do réu de 10 páginas, tem a defesa do autor de 15 páginas. Então, você vai levar aí pelo menos umas 2 horas para ler toda essa documentação. Lendo toda essa documentação, você vai marcar a perícia. Então, temos o terceiro momento dentro do processo, que é a perícia judicial. Então, você vai lá fazer um documento e vai solicitar a marcação, né, da data para a perícia judicial. E nessa perícia judicial, você também tem que estipular um tempo que você vai gastar para fazer essa perícia. A gente está estipulando aqui para uma perícia simples a médio porte. Geralmente, leva-se em torno de 1 hora. Não é algo muito demorado, né? Só se for um empreendimento muito grande, né? Uma área grande. Mas, geralmente, lá no local, leva-se em torno de 1 hora para a perícia. Fora tempos de deslocamento, né? Então, se for um lugar muito longe, for longe do teu escritório, não for nem na sua cidade, você também precisa contabilizar o tempo que você vai fazer esse deslocamento. Quarto momento, que é o mais importante, é a elaboração do laudo. Então, aqui, né, a gente está falando de um trabalho simples a médio porte. Eu digo para você que pelo menos 2 dias de expediente você vai levar para fazer esse trabalho. Fazer um laudo pericial é um trabalho de grande responsabilidade. Você vai dizer ali quem que é o responsável por aquele problema. Então, você tem que estudar muito, você tem que trazer muita base, muita prova para esse laudo, para ele não ter muita contestação, né? Os assistentes técnicos das partes, eles vão tentar contestar algo, então você precisa deixar o seu laudo mais correto, o mais embasado possível. Então, eu digo para você separar pelo menos 2 dias de expediente. Então, seria aí 16 horas já para a elaboração do laudo pericial. E em quinto lugar, a gente tem aí, eu gosto já de me planejar para as respostas das contestações. Sim, os assistentes técnicos, eles vão ler o laudo pericial e vão levantar aí diversos pontos que eles vão ser contra, ou que eles querem que você esclareça alguma coisa. Por exemplo, também, além do laudo pericial, a questão dos quesitos. Então, pode ser que tenha algum quesito que eles não gostaram muito da forma como você respondeu, ou que ficou vago, e eles vão pedir para que você esclareça aquele quesito, a resposta daquele quesito. Então, eu gosto também de colocar aí pelo menos mais uns 30 minutos para ler as contestações das partes e mais umas 2 horas aí para responder essas contestações. Mas veja, né, eu tô falando aqui de um trabalho simples a médio. Agora, se for um trabalho mais profundo, que vai exigir ensaios, eu não tô contando aqui ensaios, tempo que você vai ter para analisar esses ensaios, ou custas para fazer esses ensaios, eu não tô contabilizando nada disso aqui.
Estão contabilizando um trabalho simples para médio porte. Então, seria aí em torno desse tempo. Vamos então somar, né? Então, 1 hora no primeiro momento ali, para a gente conseguir ter uma noção do caso. 2 horas para a gente conseguir ler todos os materiais que tá dentro aí desse processo judicial. No terceiro momento, que é a própria perícia judicial, eu vou contabilizar aqui 1 hora, mas lembro, né, se for longe do seu escritório, você precisa contabilizar o tempo de deslocamento. O quarto momento é a elaboração desse laudo pericial, que é o momento mais complicado e que vai exigir bastante de você, que eu aconselho você colocar pelo menos uns 2 dias de expediente, então 16 horas. E o quinto momento é para responder às contestações, que vai em torno de umas 2 horas, 2 horas e meia para fazer isso. Então, ao todo, fechou 23 horas. Vamos arredondar para 23 horas de trabalho. Lembro você que aqui não tá nada de ensaio, nada de análise, não tá deslocamento, não tá taxa de alimentação, não tá nada. Só está a nossa hora de trabalho. Então, somou 23 horas de trabalho. E a gente vai multiplicar por quanto, né? Qual vai ser a hora? Então, multiplicando pelo R$450, que é o que o IBAP indica, vai ficar um valor de R$10.350. Já se a gente utilizar o valor lá do Instituto de Engenharia, que é R$330, vai ficar um valor de R$7.590. Então, dá uma diferença aí significativa. Alerto você que vai de você quanto que você quer colocar a sua hora técnica, né? E embasar ali, colocar como anexo a planilha do IBAP, a planilha do Instituto de Engenharia, ou também alguma planilha de um sindicato que você utilizou como base, vai de você. Eu só alerto você para um item. Não é porque você foi nomeado que o trabalho está garantido. Se o juiz achar os seus honorários caros ou se as partes não quiserem, né, achar caro, eles podem sim te tirar do caso e nomear um outro perito, tá? Então faça algo com consciência, elabora aí uns honorários que você acha justo, né? Também você não vai pagar para trabalhar, mas também que fique aí dentro do que o juiz, enfim, as partes aceitam pagar, tá bom, gente? Então veja, né, é uma área aí que pode ser bem remunerada. Eu tô falando aí de um caso simples para médio porte. Se for aí casos mais complicados, gente, o céu é o limite. Eu tenho colegas aí, peritos, que já receberam mais de 200 mil em causas periciais, tá? Então, assim, uma área bem bacana de se trabalhar. No entanto, é a área judicial. E a área judicial tem ali o seu tempo, que é lento, então tem essa desvantagem. Pode ser que você demore a receber o pagamento desse trabalho. Então, dá para você receber parte dele no começo, mas a outra parte você só vai receber quando acabar ali todas as perguntas, quando o juiz não tiver mais dúvida e ele disser assim, não, o seu trabalho acabou, né? Então, você tá liberado e o processo vai continuar daqui. Aí você recebe o restante dos honorários. Então, pode ser que isso demore meses, até anos. Então, é uma área bem bacana de se trabalhar, mas tem que ter muita paciência, tá? Tem que entender bastante sobre essas partes judiciais, esses termos, né, jurídicos. Então, assim, é uma área bem diferente do que nós, engenheiros e arquitetos, estamos acostumados a trabalhar. Mas eu espero que eu tenha esclarecido aí para você algumas dúvidas dessa área. Então, trouxe aqui para você, em média, quanto ganha um perito judicial. Espero que tenha ficado bem claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também, né, te convido a dar like nesse vídeo se você curtiu. Assim o YouTube entende que esse vídeo vale a pena e distribui aí para mais pessoas. Então, eu agradeço pela sua presença e te vejo no próximo vídeo.